A graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Você pode pegar a sua palavra? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses. A carta de Paulo a Tessalonicenses. No capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, nos diz assim: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os corações de vocês e fortaleça em toda boa obra e palavra. Amém? Você pode se sentar um instante? Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, a sua segunda carta. E ele pede para que o próprio Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Pai, que nos deu eterna consolação, console, fortaleça. Algumas traduções ainda dizem assim: dê ânimo aos corações de vocês, em toda obra e em toda palavra. E segundo esse texto, eu queria ministrar sobre esse tema: um coração cheio de ânimo. Por que um coração cheio de ânimo? Sabe, irmãos, uma palavra de ânimo pode mudar a nossa vida. Uma palavra de ânimo é uma reviravolta na vida daquele que quer tirar a própria vida, um suicida. Quando ele recebe uma palavra de ânimo, a decisão dele muda. Uma palavra de ânimo pode ser um recomeço de um dependente químico, de um viciado. Uma palavra de ânimo pode ser a mudança, a restauração de uma família, de um casamento. A palavra de ânimo é carregada de um grande poder, porque nós sabemos que a vida não está fácil para a maioria das pessoas. Mesmo aquelas que têm abundância de bem, não está fácil. Muitos enfrentam muitas dificuldades, muitos conflitos internos e externos. E é comum a gente se desesperar, muitas vezes desanimar diante dos problemas, diante das dificuldades da vida. Isso acontece com todas as pessoas, sabe? Muitas vezes o médico vem e aparece com aquele diagnóstico que complica a nossa vida, muda tudo. Muitas vezes nós sentimos, ao ouvir uma notícia dessa, sentimos derrotados, completamente, até sentimos abandonados por Deus. Muitas vezes acontece isso, e é bastante comum as pessoas se perguntarem: Deus, onde está o Senhor? Deus, por que isso foi acontecer na minha vida? Eu que estava te servindo na tua casa, eu que estava constantemente em oração, eu que estava na tua presença. Muitas vezes nós nos sentimos assim quando enfrentamos as dificuldades. A mesma coisa acontece quando nós somos traídos, quando nós nos decepcionamos, nos frustramos, quando nós ficamos desempregados, e quando nós somos injustiçados, quando nós somos perseguidos, quando a gente olha para a nossa casa, a nossa família está uma confusão. A gente vê o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento está péssimo. A gente olha para o nosso filho, muitas vezes está perdido nas drogas, a nossa filha está perdida na prostituição, sabe? Quando as coisas começam, os problemas começam a aumentar, realmente, irmão, não é fácil manter a calma, não é fácil manter a serenidade, não, diante dos problemas, diante das dificuldades da vida. Entretanto, o nosso Deus nos consola e nos diz que nós não devemos nos desesperar diante de qualquer tribulação,
Por isso ele vem nessa tarde com essa palavra de consolação, com essa palavra de esperança e graça. Essa que você leu, que nós lemos, que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos amou, que nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, console os corações de vocês. Dei ânimo aos corações de vocês, fortaleça os corações de vocês. Eu quero te dizer que o Senhor nos observa, Ele sonda o coração de cada um que está aqui, Ele sabe muito bem o que está acontecendo na vida de cada um, Ele sabe muito bem aqueles que estão tristes, angustiados, sabe muito bem da vida daqueles que querem jogar tudo para o alto, correr, fugir. Entretanto, Ele nos diz nessa tarde uma palavra repleta de amor. Dê ânimo aos corações de vocês. Eu estou nessa tarde consolando os corações de vocês. O que é ânimo? Quando a gente para imaginar o que é ânimo. Ânimo é uma força que nos impulsiona a vida, que nos dá disposição, muitas vezes, de enfrentar e vencer toda e qualquer dificuldade. Se você parar para pesquisar o que é ânimo no dicionário, vai ver que é disposição de enfrentar situações difíceis. O ânimo é algo extremamente importante na vida de qualquer pessoa, porque se você não tiver ânimo, você perderá o entusiasmo pela vida, você não terá disposição alguma para continuar a caminhada, você não terá perspectiva nenhuma de conquista, de sonhos, projetos, pois eles serão arruinados. Quando você para ver uma pessoa que é cheia de ânimo, você olha para essa pessoa e vê que ela é uma pessoa cheia de energia, cheia de disposição, de força, de vigor, de vontade, coragem, de persistência. Essa é uma característica de quem tem ânimo no seu coração. Ela não fica parada, chorando, sabe, prostrada não. Em vez disso, uma pessoa que tem ânimo, ela sai desse lugar de tristeza, de miséria, de sofrimento, porque o ânimo gera nela esse entusiasmo de querer avançar, de querer sair. E essa pessoa tem um entusiasmo que faz com que as coisas aconteçam, mesmo diante de qualquer dificuldade. Uma pessoa que tem ânimo é assim. Mas o contrário de ânimo, nós sabemos, é o desânimo. Como o desânimo é terrível na vida das pessoas, porque o desânimo vem para gerar abatimento, nos falta vontade de realizar, de conquistar, de vencer. A pessoa desanimada só vê as coisas negativas da vida. Todas as tarefas que ela faz, seja no trabalho, faculdade, em casa, é um fardo para ela. Uma pessoa desanimada, todos os dias são iguais. É aquele dia cinzento, sem cor, sem alegria. Porque ela é uma pessoa sem ânimo, ela é uma pessoa desanimada. Ela não quer, a vida dela é uma rotina, ela não tem expectativa nenhuma. Muitas vezes isso interfere no nosso corpo físico. Nós reagimos ao desânimo. Muitas vezes o nosso corpo vai reagir, sabe, pelas dificuldades que a gente está passando ali. Em algumas pessoas há uma retenção de líquido, ela começa a engordar e não entende por quê. Está comendo tão pouco, mas começa a engordar. Ela não consegue mais dormir, ela tem perda de apetite, ela começa a cair os cabelos, ela não entende. Ela está vivendo a vida dela, mas é uma vida sem ânimo, sem a graça de Deus. Essa pessoa não tem interesse algum por nada. O desanimado, ele é assim. Ele não consegue enxergar a graça de Deus em nada, nem na própria vida. A pessoa só vê o lado negativo. O sol hoje está quente. Tá, mas se chover vai reclamar do mesmo jeito. Vai reclamar do mesmo jeito. Sabe, o desanimado deixa. Quem não tem ânimo deixa de acreditar nos milagres de Deus, no poder de Deus. E de onde vem o desânimo sobre a nossa vida? De tantas coisas que eu poderia falar aqui, eu quero falar apenas 3 coisas de onde vem o desânimo na nossa vida.
O desânimo vem da visão errada da vida que nós temos. O desânimo vem de nós não termos equilíbrio emocional nas adversidades. E muitas vezes o desânimo não vem na nossa vida por palavras negativas. De tantas coisas que eu poderia falar, eu separei essas 3 aqui. Da onde vem o desânimo na nossa vida? A visão errada da vida que nós temos, que muitas vezes nos faz ficar desanimado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você enxerga a sua vida? Como você vê a sua vida? Você só vê doenças? Você só vê desgraças? Você só vê derrota? Você só vê problemas? São pessoas assim, negativas, pessimistas, sem esperança, sem expectativa nenhuma, que enxergam assim a vida errado. Elas enxergam a vida de maneira errada. Elas são vítimas de si mesmas. Elas são vítimas dos próprios pensamentos. O maior problema é o dela. A maior dor é a dela. Sabe, ela só enxerga desgraça. Ela está o tempo todo dizendo, não vai dar certo. Se tem um plano, se tem algo para acontecer, ela é a primeira a dizer, não vai dar certo. Isso não é para mim, isso não é para você. Ela é assim, uma pessoa desanimada é assim. Ela vê desgraça em tudo, é a visão errada que ela tem da vida. Sabe qual é a oração dessa pessoa assim, desanimada, que tem a visão errada da vida? Ela é a que mais ora para Jesus voltar. Jesus, volta logo. Acaba logo o mundão. Mas ela está orando para Jesus voltar, não é para vir buscar a noiva, a igreja, para ir morar no céu, porque ela quer acabar com os problemas da vida dela. Então ela ora, Senhor, acaba logo, Senhor, vem logo, me lava logo. E Jesus tem tantas coisas maravilhosas para acontecer ainda na sua vida. Vida abundante ela ainda tem para você, mas a pessoa que tem a visão errada da vida, ela é assim. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode viver dessa maneira. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Se você perguntar a pessoa do seu lado qual é o problema, você vai até ver e perceber que talvez o problema dela seja maior do que o seu. Mas a visão que ela tem de errado da vida, é só ela que sofre. É só ela que passa por dificuldades. Isso traz desânimo. Sabe o que é que traz desânimo? Muitas vezes é essa falta de ver a graça de Deus em tudo. O desanimado, ele vê assim, ele tem essa visão errada. E qual é a visão certa que nós devemos ter? Eu amo o texto de Salmos, no número 34, o salmista Davi, ele vai dizer assim: muitas são as aflições do justo. Davi está dizendo que não é pouca não, Davi está dizendo, muitas são as aflições do justo. Aí ele coloca uma vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Olha a visão de Davi, eu tenho muitas aflições, muito problema, mas o Senhor livra, ele está falando do tempo presente. Ah, pastor, mas está lá no antigo, vamos ver no novo? Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo vai chegar para a igreja de Roma e vai dizer o seguinte: olha, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, ou seja, de hoje, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não pode ser comparado com a glória futura. Paulo estava dizendo, é dificuldade, é adversidade, está ruim hoje, mas a glória de amanhã é melhor, é maior, não tem como comparar. Essa deve ser a visão correta que nós devemos ter. Mas o que é que traz desânimo na nossa vida? Muitas vezes a gente não ter o equilíbrio emocional nas adversidades. A maneira como você encara os problemas da vida determina o seu ânimo. O apóstolo Paulo, ele vai chegar para a igreja de Corinto na sua segunda carta, logo no capítulo 1. Eu amo porque ele não esconde. O apóstolo Paulo poderia dar uma de super crente, de dizer que não tem problema, mas ele deixa bem claro, ele chega para a igreja, ele chega logo no versículo 8. Eu quero que vocês não desconheçam a tribulação que nós passamos lá na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, na qual quase perdemos a esperança de vida.
Paulo está dizendo o seguinte, irmão, nós quase que morremos. Foi por pouco. Ele disse, não desconheça não, Paulo abriu seu coração. Só que as pessoas não sabem ter equilíbrio nas adversidades da vida. Aqueles que estão passando por luta não podem se deixar abater pelo desânimo, porque se o desânimo chegar no seu coração, chegou a derrota. Nós não podemos também viver de utopia, dizer que não temos problema. Sim, temos sim problema, mas o problema não pode ter o nosso coração, o problema não pode ter a nossa atenção. Sabe aquele ditado popular que é quase um versículo, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. É verdade isso, é quase um versículo bíblico isso. Então nós devemos saber encarar, saber ter equilíbrio emocional. Só que se você está passando por uma dificuldade, aí você fala assim, pastor, é muito difícil, eu não vou conseguir, é demais para mim. Pronto, você já perdeu a luta, você já acabou a luta. Eu amo o texto de Gideão, no capítulo 8, no versículo 4, ele e os 300, a palavra chega bem clara, Gideão com os 300 estavam cansados, mas ainda lutando. Estava cansado, mas eles ainda estavam lutando, não se deixaram abater pelas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, se o momento está difícil, creia que o Senhor ainda está no controle. No momento certo Ele vai agir em seu favor, no momento certo Ele vai dar ordem a seus anjos a seu favor. Tenha ânimo, erga a cabeça, pare de estar chorando pelos cantos. Jesus conhece as suas necessidades e na hora certa Ele vai agir em seu favor. Tenha equilíbrio para enfrentar as dificuldades. A palavra declara, não sou eu, que você é mais do que vencedor. E a vitória nossa sobre o mundo, sobre as dificuldades, é a nossa fé. Então tem equilíbrio. Está difícil, tá? Eu paro para imaginar o profeta Abacuque. Se você ler o primeiro capítulo, o profeta Abacuque estava injuriado. Meu Deus, que injustiça, corrupção, violência. Não tinha nem como oferecer culto ao Senhor, uma dificuldade tremenda. No capítulo 12 ele sobe a torre de vigília, ele disse, eu vou orar, eu tenho que buscar a Deus, porque isso está acontecendo. E quando ele vai orar, ele ouve a resposta de Deus, no tempo certo a visão se cumprirá, se tardar, espere. Sabe o que é que, aí a gente vê a mudança do profeta Abacuque no capítulo 3, ainda que falte, ainda que não tenha ovelha no curral, ainda que não tenha fruto na videira, ainda que falta azeitonas, ele começa a falar, ainda que falta, ainda que não tenha, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele estava tendo equilíbrio emocional, ele disse, ainda que tudo isso aqui, ó, eu tenho um Deus que a minha alegria está nele. Sabe o que é que nos traz desânimo? Palavras negativas. Inúmeras vezes nós podemos nos deparar com pessoas que se colocam diante de nós para roubar de nós a nossa alegria. Quando a gente vê a história do profeta Elias, depois de um desafio poderoso lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal, ele ouve um recado da rainha Jezabel: amanhã, essa hora, vai acontecer com você o que aconteceu com os meus profetas. A palavra fala que Elias fugiu. Ele deixou o seu ajudante, o seu moço, e percorreu o deserto. E Deus não mandou ele para o deserto, mas ele foi fugindo, e foi parar lá dentro de uma caverna, porque alguém disse que ele iria morrer. Isso é apenas algo que acontece, mas muitas vezes palavras de outras pessoas roubam de nós o ânimo. Palavras de outras pessoas roubam de nós a alegria. Cuidado para que você não se deixe influenciar por essas palavras vindas de outra pessoa, porque uma palavra negativa afunda a nossa vida. Uma palavra negativa faz com que a gente muitas vezes abandone os nossos sonhos, os nossos projetos. Sabe, a palavra negativa que vem sobre nós nos paralisa e faz surgir até o complexo de inferioridade.
pessoas que olharam para você e disseram: você é burra, você é burro, tu vai fazer esse concurso, tu não vai passar não, você é idiota, você não tem inteligência não. O santo, olha a santa, do pau oco. E a gente vai ouvindo aquilo, assimilando. Tu tá gordo, tu tá gorda. Baixinho. Quantas vezes eu não ouvi isso? Palavras que denegrinem a nossa imagem. Querem evidenciar algo na nossa imagem. Teu cabelo é ruim, teu cabelo é ruim. Olha a tua cor. Olha, teus olhos, tu és aroio, tu. Dá para isso não. Isso traz um desânimo, rouba a nossa alegria. Porque as pessoas acreditam que elas são aquilo que essas pessoas estão dizendo. Mas deixa eu te dizer, quando Deus olha para você, Ele vê a menina dos olhos dele, a menina. Ei, varão, quando Deus olha para você, Ele vê um varão valoroso. Mulher, quando Deus olha para você, Ele vê uma mulher de fibra, mulher de fé, mulher de oração. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê as nossas debilidades, Ele não vê as nossas fraquezas, nem mesmo o nosso pecado. Ele vê o sangue de Cristo Jesus sobre nós. Ele olha para mim, Ele olha para você e chama a gente de filho. Fale o que quiser de mim, diga o que quiser de mim. Eu prefiro escutar aquilo que Deus diz sobre mim. Ele diz que eu sou benção, Ele diz que eu sou forte, Ele diz que eu posso todas as coisas. É Ele que diz, não sou eu. Não se deixe enganar pelas palavras vindas de outras pessoas. Pastor, como é que a gente pode encher o nosso coração então de ânimo? Eu amo a história de Marcos no capítulo 5. Quando Jesus está lá indo na casa de Jairo curar sua filha de 12 anos. Só que no meio do caminho, a gente conhece a história. A mulher do fluxo do sangue vem, toca na orla do manto e é curada. Jesus para a caminhada, começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou? Os discípulos: Jesus, a multidão aqui que te aperta. Ele disse: não, mas alguém tocou diferente. E aquela mulher trêmula, com medo, se apresentou: Jesus, fui eu que te toquei. Sabe qual foi a palavra de Jesus para ela? Vai em paz, filha, tua fé te salvou. Tenha bom ânimo. Está lá na carta de Marcos. Vai em paz, a tua fé te salvou. Tenha bom ânimo. Para a gente encher o nosso coração de ânimo, nós precisamos ter fé. Porque a fé produziu nessa mulher debilitada, fraca, ela produziu um ânimo dela enfrentar a multidão. Produziu um ânimo dela dizer: é hoje. A fé que ela tinha fez com que ela se levantasse, tomasse os empurrões de todo mundo e continuasse no seu propósito de ser curada. Porque a fé faz isso. A fé produz ânimo em nós. A fé gera vida em nós, para que as pessoas prossigam, continuem tirando forças da onde não tem. Me faz lembrar a carta de Hebreus, no capítulo 11, que está lá as histórias dos heróis da fé, de Abraão, Moisés, Noé, Sansão, Gideão, Baraque, tantos homens. Mas lá em Hebreus 11, no versículo 32, que está falando: por fé fulano fez isso, por fé fez isso, por fé fez isso. Mas lá no versículo 32 e diante fala que da fraqueza eles tiraram força. Como? Por fé. Essa mulher da fraqueza que tinha, tirou força, teve fé, teve ânimo, porque ela acreditou. Você precisa encher o seu coração de fé. Você precisa também nessa noite, se você quer, nessa noite não, nessa tarde ainda, para encher seu coração de ânimo. Quando alguém fala mal da gente, alguém maldiz a gente desanima logo, né? Mas em Atos, no capítulo 13, está lá Paulo e Barnabé vindo de uma cruzada, fazendo milagres, prodígio. A cidade toda estava parando para ouvir ele. Só que foi levantada a confusão. Aí vai lá e fala mal de Paulo e Barnabé. Fala mal deles. Não tem testemunho. Eles começam a falar do testemunho da vida deles. A palavra fala que eles foram injuriados, foram caluniados, difamados. Isso é elemento para paralisar qualquer um, para desanimar qualquer um. Eles foram injuriados, difamados, caluniados. Mas sabe o que é que o texto fala lá em Atos capítulo 13? No versículo 52, depois de tudo isso: e os discípulos
continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Continuavam. Apesar disso, eles continuavam. Você quer ter o seu coração cheio de ânimo? Continue tendo uma vida de enchimento do Espírito Santo. É bem claro, e os discípulos continuavam, não parou de jorrar da fonte. Eles enchiam hoje, enchiam amanhã. Estão falando mal de mim, eu quero é Deus. Estão falando mal do meu ministério, eu quero é Deus, meu amigo. Eu quero encher do Espírito Santo. Eles não pararam a obra, eles continuaram. Então, para a gente encher o nosso coração de ânimo, nós precisamos ter uma vida contínua do enchimento do seu Espírito. Você quer encher o seu coração de ânimo? Está aqui a receita. Não sou médico não. Está aqui, ó. Salmo 119, versículo 105. Um dos mais conhecidos da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra vivifica. A palavra renova. Muitas vezes as pessoas chegam aqui na igreja, vêm arrebentadas, quebradas, não tem nem força para dar um aleluia, um glória a Deus. Vive de cabeça baixa, reclamando de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque não lê essa palavra, não se fortalece nessa palavra. Elas são desanimadas, não tem nem ânimo para ler a palavra do Senhor. E se você quer ter o seu coração cheio de ânimo, está aqui a receita: leia a palavra de Deus, medite nessa palavra de dia e de noite. Ela é poderosa, é dessa palavra que nós recebemos força, ânimo, disposição. É assim. Quer encher o seu coração de ânimo? Teve um profeta, conhecido como o profeta chorão, profeta Jeremias. A palavra fala que Jeremias fez um livro só de lamentações de Jeremias. No capítulo 13, irmãos, é um lamento. Jeremias disse: parece que eu vejo Jeremias, o Senhor me fez alvo das suas flechas, o Senhor me fez objeto de zombaria. Eu não tenho mais o bem. Está lá em Jeremias capítulo 3, Jeremias dizendo que tudo foi o Senhor. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Mas quando chega lá no versículo 19, parece que ele tem uma reviravolta. Ele para aquela lamentação que está tendo da sua vida, da circunstância. Ele para e diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É a misericórdia de Deus que faz com que eu não seja consumido. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe o que deu ânimo a Jeremias? Sabe o que renovou a fé, a vida de Jeremias? Quando ele começou a se lembrar daquilo que Deus já tinha feito e daquilo que Deus ainda iria fazer. Ele parou de olhar as circunstâncias, o problema, a dificuldade da vida, e começou a olhar a bondade, a misericórdia do Senhor que estava sobre ele. Quando você para se lembrar, traz à memória tudo que o Senhor já fez na sua vida. Isso que você está passando não é nada, porque o Senhor já fez algo maior. E se não fez, Ele ainda irá fazer, porque Ele é Deus de coisas extraordinárias. Jeremias trouxe a memória. Sabe? Esteja atento à palavra de ânimo sobre a sua vida. Esteja atento a isso. Sai de perto de fofoqueiro, de gente pessimista, de gente que só fala mal dos outros. Deus colocou uma pessoa na vida de Paulo no pior momento de Paulo. Quando Paulo está escrevendo para o jovem pastor Timóteo, a última carta de Paulo, Paulo preso, velho, já cego com certeza, prestes a morrer, ele está escrevendo a sua última carta. E ele chega lá no capítulo 2, no versículo 16, e ele vai agradecer, e ele cita o nome de uma pessoa, Onéssiforo. Que nome mais feio! Onéssiforo, o nome é feio, mas o cara era gente boa. Porque o cara, a palavra fala que Paulo chegou para escrever para Timóteo, ele, Onéssiforo, muitas vezes me reanimou, e ele não teve vergonha por eu estar preso. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Enquanto ele estava no pior momento da vida, desanimado, meu Deus, e agora? Eu estou aqui preso, acabou o ministério, acabou a obra, vou escrever para Timóteo,
traga os livros, traga a capa, não sei o quê. Paulo para se lembrar. Ei, mas tem alguém que vem trazer sempre uma palavra de ânimo sobre a minha vida, é Onésiforo. Ele sempre vem aqui, ele me anima, ele reanima, sabe, e ele não tem vergonha daquilo que eu estou passando. E ele começa a agradecer por esse homem de Deus. Quem é essa pessoa na sua vida? Ou melhor, porque você não é essa pessoa na vida de alguém, para levar uma palavra de ânimo, de esperança, e não ter vergonha do problema dela. Tenha esperança, irmãos. Quando nós temos esperança, o nosso coração se enche de ânimo, a nossa vida muda, porque a gente crê que o hoje vai passar, o amanhã vai ser melhor. Lembra lá de Salmos 30, versículo 5? O choro. Quem chora é porque está passando um momento difícil. Quem chora, não é um choro ali, não é de alegria, mas é de tristeza, de desânimo. E o salmista está dizendo: o choro que eu estou passando agora, esse choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Isso é esperança. Isso é esperança. Isso é um coração cheio de ânimo. É um coração cheio de ânimo. Chega de pensar que você é um derrotado. Seja confiante naquilo que está preparado para você no seu futuro, que Deus já preparou para você. Todos nós somos impactados por uma palavra de ânimo, todos, porque essa palavra é capaz de nos tirar do mais profundo abismo. Essa palavra nos coloca de frente a todas as batalhas, contra qualquer inimigo. E nós precisamos cuidar bem dessa área da nossa vida, pois o nosso comportamento, as nossas decisões, o nosso estilo de vida é completamente dirigido se nós estivermos bem, com ânimo, com o nosso coração cheio de ânimo, com fé. Por isso, deixa eu te dizer algo. Tenha ânimo para vencer o fracasso. Você que fracassou, tenha ânimo para vencer a tristeza. Tenha ânimo para vencer as dificuldades, obstáculos que a vida nos proporciona. Tenha ânimo para vencer a força desse seu pecado. Tenha ânimo para ter uma vida de oração. Tenha ânimo para não desistir. Tenha ânimo para mudar os seus pensamentos, os seus comportamentos. Tenha ânimo para mudar a história da sua vida. Eu imagino quantas lutas você tem enfrentado na sua vida. Eu paro para imaginar quantas lutas você tem enfrentado na sua família. Esse é um mundo marcado de dor. Esse é um mundo, é um vale de lágrimas, é verdade. Talvez você tenha passado por problemas. Quantas pessoas estão aí desesperadas? Quantas pessoas estão hoje com o coração quebrado? Quantas famílias estão sendo destruídas, desconstruídas? Quantas pessoas estão sem rumo na vida porque lhe falta ânimo? Quantas pessoas estão desanimadas porque estão enfrentando doenças graves? Quantos dramas financeiros com dívidas impagáveis que roubam de nós o ânimo de viver? Talvez você seja essa pessoa que está vivendo assim, com a alma aflita, com a alma perturbada, com a alma desesperada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Eu quero dizer para você que Deus, nessa noite, nessa tarde e noite, Deus se importa com você. Deus sonda o seu coração. Ele conhece a sua dor, a sua aflição. E o seu desânimo não está indiferente ao coração de Deus. Deus hoje pode, agora, consolar o seu coração, trazer alívio para a sua alma. Deus hoje pode enxugar as lágrimas do seu rosto, tirar você desse espírito angustiado e cobrir você com vestes de louvor. Deus pode sim fazer um milagre na sua vida. Sobe aqui, ministério. Deus pode sim tirar essa nuvem negra da sua cabeça e colocar nos seus lábios um cântico novo ao nosso Deus, um hino de vitória. Sabe o que é maravilhoso, irmãos?
é que quando Deus nos consola, Ele faz de nós não apenas um reservatório do seu consolo, Ele faz de nós um canal de consolo para outros, para que nós possamos encher o coração dos outros de ânimo, porque Deus trouxe ânimo ao nosso coração. Sabe, irmãos, por isso, não desista, não desista. Às vezes nós pensamos em desistir de algo que nós queremos, porque as coisas que nós queremos é cheia de obstáculos. Aí vem as decepções, as brigas, os problemas, as dores, o sofrimento. Mas deixa eu te dizer, é necessário você passar por tudo isso. Seja forte. Enfrente os problemas. Fugir não vai resolver. Deus é contigo aí. Se for para desistir, desista de se culpar. Desista de querer ter sempre a razão de tudo. Desista de querer impressionar os outros. Desista de achar que é você que controla tudo. Não, não é. A sua vida, só quem vive é você. Portanto, acredite mais. Sabe, persevere mais. Sabe, mas pastor, se nada mudar, continue crendo. E quando mudar, agradeça, por favor. Ah, mas e se o desânimo vier? Se alegre no Senhor. E quando se alegrar, contagie com a sua alegria aquilo que Deus está fazendo. Quando eu olho o exemplo do apóstolo Paulo nesse texto aqui, Paulo, quantas lutas, quantas lágrimas, quantos açoites Paulo passou. Mas o consolo que me traz, o que me dá refrigério à minha alma, é saber que foi Deus que sustentou Paulo, que o fortaleceu. E Deus pode fazer a mesma coisa na minha vida e na sua vida. Deus pode, por isso que Ele diz em 2 Tessalonicenses, versículo 16 e 17, que o próprio Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai que nos amou, que nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, console os corações de vocês, dê ânimo ao coração de vocês em toda boa palavra e em toda boa obra. Eu sei que há momentos na nossa vida que só a presença de Deus, somente a presença de Deus é capaz de nos trazer ânimo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sei que somente é Ele, somente a presença dEle que nos dá força, encorajamento, e mais ninguém. Deus sabe disso. Por isso Deus se coloca hoje, agora, ao teu lado, ao nosso lado. A presença dEle é a fonte de encorajamento, de ânimo em todos os momentos. E nós precisamos nos encher dessa presença que nos gera fé, que nos gera ânimo, que nos gera amor e que nos capacita a seguir. Vamos nos encher nessa noite da presença de Deus e ser fortalecidos.